Eu nunca vou esquecer o som das risadas naquele dia. Elas vinham de todos os lados, como se o mundo inteiro tivesse se reunido para me ver cair. Eu estava parada no meio do pátio da escola, com a mochila aberta no chão e minhas roupas encharcadas de tinta azul. Ele, o homem que eu amava, o mesmo que dizia me proteger, estava encostado na parede, rindo junto com os outros. Era uma risada baixa, contida, mas eu vi. Eu vi o canto da boca dele se curvando, e aquilo me destruiu mais do que qualquer zombaria. Não foi a primeira vez que ele me expôs. Foi só a mais pública. Antes disso, havia as pequenas humilhações, as piadas sobre o meu jeito de falar, as críticas disfarçadas de conselhos, as comparações com outras mulheres. Eu me convencia de que era amor. Que ele só queria me ver melhor. Mas amor não deveria doer tanto. Amor não deveria me fazer sentir tão pequena. O nome dele era Daniel. E por muito tempo, eu achei que ele fosse a melhor coisa que já me aconteceu. Ele sabia exatamente o que dizer, como olhar, quando tocar. No começo, ele me escrevia bilhetes curtos e doces, escondidos na minha bolsa ou no travesseiro. Você é minha paz, não some nunca, eu te amo mais do que ontem. Coisas simples, que me faziam acreditar que eu finalmente era importante para alguém. Eu guardava tudo. Cada pedacinho de papel. Mas, com o tempo, os bilhetes mudaram. Deixaram de ser carinhosos e começaram a soar como lembretes de controle. Não fala com aquele cara de novo. Você me envergonhou ontem. Aprende a se vestir direito. A primeira vez que ele gritou comigo, eu chorei e pedi desculpas. Ele me abraçou depois e disse que me amava, que só tinha perdido a cabeça. Eu acreditei. Sempre acreditei. As pessoas começaram a se afastar de mim. Minhas amigas diziam que eu estava diferente, apagada. Minha mãe tentava conversar, mas eu sempre defendia ele. Você não conhece o Daniel, mãe. Ele é só intenso. Intenso. Essa era a palavra que eu usava para justificar o medo. Quando ele sumia por horas e depois voltava com um cheiro de perfume que não era o meu, eu aceitava desculpa esfarrapada porque a alternativa era pior, admitir que eu estava sozinha. O ponto sem retorno veio numa noite de sexta. Era o aniversário da minha irmã. Eu estava arrumada, feliz, rindo pela primeira vez em semanas. Daniel chegou sem avisar. Entrou em casa como se fosse dono do lugar e, diante de todos, arrancou o copo da minha mão e gritou que eu estava bêbada, que eu era uma vergonha. A sala inteira congelou. Eu tentei falar, mas ele me empurrou, não com força suficiente para me machucar, mas o bastante para me calar. Minha família viu tudo. E eu vi o olhar da minha mãe mudar. Foi ali que ela percebeu quem ele realmente era. Depois daquela noite, tudo desmoronou. Minha mãe chamou a polícia, minha irmã filmou a confusão, os vizinhos comentavam pelos cantos. Daniel foi denunciado por agressão psicológica. Ele negou, claro. Disse que eu era instável, que inventava coisas, que eu tinha um histórico de mentiras. Alguns acreditaram. Outros se calaram. Eu perdi o emprego porque ele começou a aparecer na porta do trabalho, me seguindo, me observando. Diziam que eu precisava resolver minhas questões pessoais antes de voltar. Quando ele finalmente foi embora, o silêncio foi quase insuportável. Nenhum barulho, nenhuma mensagem, nenhum passo do lado de fora da janela. Parecia paz, mas doía. Era como se eu tivesse me acostumado ao som da minha própria destruição. Mesmo depois de tudo, eu me pegava revendo as mensagens antigas, relendo os bilhetes, tentando entender em que momento o amor virou prisão. 3 meses depois, ele morreu. Acidente de carro. Chovia muito naquela noite. A notícia veio como um soco. Eu chorei, não por saudade, mas por confusão. Como alguém que me machucou tanto ainda ocupava tanto espaço dentro de mim? O enterro foi pequeno. Pouca gente apareceu. Eu fiquei longe, observando de longe, tentando acreditar que aquilo era real. No dia seguinte, encontrei uma carta na minha caixa de correio. A caligrafia era dele. Eu reconheceria aquelas letras em qualquer lugar. Tremi. Abri com cuidado, o coração disparado. Se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aí. Mas não se assuste. Ainda tenho coisas para dizer. Achei que fosse alguma pegadinha. Um amigo, talvez, brincando de mau gosto. Mas no final da carta, estava a assinatura dele, igualzinha, com aquele D torto que sempre me fazia rir. E no verso, a data, escrita 2 dias depois do acidente. Nos dias seguintes,
as cartas continuaram chegando. Uma por dia. Sempre com o mesmo estilo, o mesmo cheiro de papel antigo, a mesma escrita. No começo, eram mensagens de arrependimento. Eu fui um covarde. Você não merecia nada do que eu fiz. Eu ainda te amo, mesmo de onde estou. Eu tentava ignorar, mas o carteiro sempre deixava mais uma. Sempre. Fui à polícia, mostrei tudo. Disseram que alguém devia estar me perseguindo, imitando a caligrafia dele. Mas não encontraram nada. Nenhuma câmera registrava entregas. Nenhum vizinho via quem colocava as cartas. Uma manhã, acordei e encontrei uma no travesseiro, ao meu lado. Era impossível. Comecei a duvidar da minha própria sanidade. As cartas mudaram de tom. Passaram a mencionar coisas que só nós dois sabíamos. Situações íntimas, segredos que ele nunca contou a ninguém. Você lembra da noite em que eu disse que ia sumir se me deixasse? Eu cumpri. Um dia, abri uma carta e dentro havia uma foto nossa, rasgada ao meio. Atrás, uma frase curta: ainda estamos juntos, mesmo que você negue. Minha mãe disse que eu devia queimar tudo. Eu tentei. Joguei todas as cartas na lareira, vi o fogo consumir cada palavra. Mas na manhã seguinte, havia outra carta na soleira da porta. O carimbo mostrava a mesma cidade onde ele morreu. Eu não sabia mais o que era real. Não sabia se alguém estava me torturando ou se o impossível estava acontecendo. Só sabia que ele não tinha ido embora completamente. E naquela noite, quando o vento soprou pela janela e um envelope caiu no chão do meu quarto, eu percebi que a última palavra ainda não era minha. A carta que caiu no chão naquela noite tinha o mesmo cheiro que ele usava, uma mistura de madeira e fumaça. Eu juro que senti o perfume antes mesmo de tocar o papel, minhas mãos tremiam. A janela estava trancada. Eu não tinha deixado nada aberto. Peguei o envelope devagar, com o coração batendo no pescoço. No canto, o remetente, D.A., as mesmas iniciais que ele usava quando me deixava bilhetes escondidos. Abri. Dentro havia apenas uma folha, escrita com a mesma caligrafia inconfundível. Você acha que pode se livrar de mim queimando o que restou? Eu sempre estive dentro de você. Eu soltei o papel como se queimasse. Fiquei parada, olhando pro vazio, tentando me convencer de que alguém estava brincando comigo. Mas quem? Todos sabiam o quanto eu sofri. Quem teria coragem de reabrir uma ferida assim? A polícia já me achava paranoica. Na última visita, o investigador mais novo perguntou se eu estava fazendo terapia. Essas cartas podem ser parte do luto, ele disse. Às vezes o cérebro tenta preencher o silêncio com lembranças. Eu quis acreditar. Mas as cartas continuavam chegando, e cada uma trazia detalhes que ninguém mais podia saber. Uma delas dizia: você lembra do quarto azul da casa da sua avó? Eu deixei algo lá. Aquilo me deixou doente. O quarto azul era onde a gente se escondia para brigar sem ninguém ouvir. Depois que ele morreu, a casa foi trancada. Minha avó havia se mudado pro interior. Mas naquela madrugada, sem pensar muito, peguei as chaves velhas e dirigi até lá. A casa estava coberta de poeira, cheirando a mofo e lembranças. Entrei no quarto azul com a lanterna do celular e vi tudo como antes: a parede descascada, o espelho rachado, o tapete manchado de vinho. No canto, algo me chamou a atenção: uma caixa de sapato, escondida atrás da cômoda. Dentro, encontrei cartas antigas. Mas havia também uma nova, datada da semana anterior. A mesma caligrafia. As mesmas palavras afiadas. Você nunca me deixou ir. Eu só voltei porque você me chamou. Senti o chão girar. Saí correndo, deixei a caixa no chão, trancando a porta com as mãos tremendo. Quando entrei no carro, percebi que o banco do passageiro estava molhado, como se alguém tivesse estado ali, com as roupas ensopadas. A chuva só começou depois que eu cheguei. Nos dias seguintes, comecei a ouvir batidas na janela todas as noites, sempre no mesmo horário, 23h14, o exato momento em que o carro dele bateu, segundo o relatório do acidente. Tentei ignorar, mas as cartas não paravam. Uma delas dizia: você não deveria ter contado para a polícia. Agora eles também sabem. Fiquei tão desesperada que me mudei. Troquei de número, bloqueei todas as redes sociais, pedi demissão e fui morar em outro bairro. Durante um tempo, o silêncio voltou. Nenhuma carta, nenhum ruído. Eu comecei a dormir. Comecei a respirar de novo.
Achei que finalmente tinha terminado. Até o dia em que recebi um envelope no trabalho novo. Não tinha remetente. Só uma frase, escrita em letras pequenas. Você acha que mudar de endereço muda o destino? Eu tremi tanto que deixei cair o café em cima da mesa. Minha colega perguntou se eu estava bem, e eu menti. Disse que era só uma carta da família. Mas por dentro, algo me dizia que ele estava rindo de mim, de novo. Comecei a investigar por conta própria. Pedi ajuda a um amigo que trabalhava nos Correios. Ele verificou o sistema, nenhuma das cartas tinha registro de envio. Não havia carimbo postal válido. Era como se simplesmente aparecessem. As noites ficaram piores. Certa vez, acordei com o barulho do correio batendo e corri até a porta. Abri rápido. Ninguém. Só um envelope no chão. Dentro dele, uma foto minha dormindo. Senti o estômago revirar. A imagem estava recente, eu usava a mesma camiseta daquela noite. Na parte de trás, havia uma mensagem curta: você ainda dorme virada pro lado esquerdo. Eu lembro. Eu não consegui voltar para a cama. Passei a noite inteira sentada no sofá, olhando para a porta, com todas as luzes acesas. No dia seguinte, fui até a casa da minha mãe. Contei tudo. Ela não quis acreditar, até eu mostrar a foto. Ela me abraçou e disse, num tom quase sussurrado, filha, eu preciso te contar uma coisa que nunca disse. Ela respirou fundo antes de continuar. O Daniel veio aqui antes de morrer. Disse que tinha deixado algo para você. Que você precisava perdoá-lo, ou ele nunca iria embora. Senti o sangue gelar. Você deixou ele entrar. Ela sentiu. Ele parecia calmo, quase arrependido. Deixou uma caixa para você. Eu escondi porque achei que te faria mal. Subimos até o sótão. No canto, coberta por um lençol, estava uma caixa de madeira escura. Dentro, havia dezenas de envelopes lacrados. Todos com a mesma letra. Nenhum datado. Nenhum aberto. Ele me pediu para te dar isso quando você estivesse pronta, disse minha mãe, segurando as lágrimas. Eu não estava pronta. Mas abri um mesmo assim. A carta dizia, se você está lendo, é porque eu finalmente morri como devia. Mas ainda não fui esquecido. E enquanto eu for lembrado, estarei por perto. As outras cartas começaram a se mover sozinhas dentro da caixa, como se respirassem. Eu recuei, o coração acelerado. Mãe, você viu isso? Ela ficou pálida, sem conseguir responder. O vento soprou forte, derrubando um dos envelopes no chão. Dentro, um bilhete menor, hoje é o dia em que você vai me ver de novo. Naquela noite, a luz acabou em casa. Fiquei no escuro, ouvindo passos no corredor. Pensei que fosse minha mãe, mas ela estava dormindo. Os passos pararam na porta do meu quarto. Esperei ouvir a maçaneta girar, mas nada aconteceu. Quando acendi o celular, havia um envelope novo sobre o travesseiro. Você está pronta para me ouvir agora? A caligrafia estava mais tremida, como se escrita com pressa, ou com mãos frias. Li e reli, tentando achar lógica, mas o medo já me dominava. Liguei para a polícia de novo. Eles vieram, vasculharam tudo. Nenhuma pegada, nenhuma impressão digital, nada. Na manhã seguinte, a policial responsável voltou com uma expressão estranha. Achamos algo no sistema, disse ela. O nome do remetente dessas cartas foi registrado no mesmo dia em que Daniel morreu. No cemitério. Senti as pernas falharem. Desde então, as cartas pararam de chegar. Um mês inteiro de silêncio. Até hoje, não sei se foi o fim ou só uma pausa. Mas ontem, ao abrir o armário, encontrei uma nova carta presa entre as roupas. Nela, uma única frase escrita com tinta vermelha. Você esqueceu de me enterrar direito. Enquanto eu lia, senti o cheiro de madeira e fumaça se espalhar pelo quarto outra vez. A carta vermelha estava ali, entre minhas roupas, como se tivesse me esperado. A tinta ainda cheirava a ferro, como sangue seco. Minhas mãos tremiam demais para segurá-la com firmeza, mas precisei abrir. Uma única frase. Você nunca terminou comigo. Sentei-me no chão, encostada na parede, e comecei a chorar. O silêncio da casa parecia sufocante, e ainda assim eu conseguia ouvir sussurros fracos, como se alguém estivesse murmurando meu nome atrás da porta. Minha mãe dormia, minha irmã estava fora, e mesmo assim eu não estava sozinha. Passei horas revendo tudo, cada bilhete, cada carta, cada lembrança.
Percebi que ele sempre sabia exatamente onde doía, onde minha memória era mais frágil. Como se tivesse planejado tudo, mesmo depois de morto. A caixa de cartas no sótão continuava intacta, e eu me sentia obrigado a voltar lá, como se houvesse respostas que eu não poderia evitar. Quando subi, encontrei todas as cartas alinhadas como antes, mas dessa vez algo havia mudado. Algumas estavam abertas, embora eu nunca as tivesse tocado. O envelope mais antigo, aquele do dia em que ele morreu, estava em cima, aberto, e havia uma foto comigo. Mas não uma foto qualquer. Era de um dia que eu não lembrava, quando tinha apenas 6 anos, sentada na cozinha da casa da minha avó. E ele estava lá, me observando, mas não era a mão dele. Havia outra sombra atrás, uma figura indistinta, mas com o mesmo jeito de me encarar, como se já estivesse me estudando desde sempre. Senti um frio subir pela espinha. Tentei respirar fundo, mas algo na casa estava errado. A janela do sótão estava fechada, mas eu ouvi o render do vidro. Corri até lá, empurrei com força, e nada. O vento não entrava. Nenhum animal poderia ter feito aquilo. Comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava enlouquecendo? Naquela noite, decidi dormir com as luzes acesas. Mas acordei às 3 da manhã com passos no corredor. Lentamente, contei 5 passos, pararam, depois mais 3 passos, e depois silêncio. Peguei o celular e a lanterna, e fui até o corredor. Não havia ninguém. Mas no chão, perto da porta do meu quarto, havia uma nova carta. Respirei fundo antes de pegá-la. Era diferente, não havia envelope, apenas o papel dobrado. A letra estava menor, quase ilegível. Se você quer saber a verdade, venha me encontrar onde tudo começou. Meu corpo congelou. Onde tudo começou? Eu não podia imaginar. Talvez a casa da minha avó, o quarto azul, ou algum lugar que eu sequer lembrava conscientemente. O instinto me dizia para não ir, para não me colocar em perigo. Mas algo mais forte me empurrou, a necessidade de entender, de encerrar de uma vez por todas esse ciclo que parecia infinito. No dia seguinte, levei minha mãe junto. Disse que precisava rever a casa da minha avó. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Chegamos e o lugar estava abandonado, coberto de poeira e teias de aranha. Subimos para o quarto azul. O coração acelerado, senti cada passo ecoar pelo piso de madeira antiga. A caixa de cartas estava ali, mas algo mais havia mudado. No canto do quarto, próximo à parede, havia um pequeno buraco, como se alguém tivesse cavado algo há pouco. Curiosa e assustada, comecei a cavar com as mãos. Por baixo da poeira e da terra, encontrei um envelope selado com cera. A caligrafia era dele. Abri com cuidado e li. Se você encontrou isso, significa que está pronta. Não é só sobre mim. Nunca foi. É sobre nós dois, sobre tudo que carregamos e escondemos. Eu não posso mais falar, mas posso deixar você ver. Vá até a floresta atrás da casa da sua avó. Olhe pelo carvalho partido. Tudo será revelado. A floresta atrás da casa era pequena, mais densa. Eu nunca fui além de alguns metros, porque minha avó sempre dizia que não era seguro. Mas a curiosidade venceu o medo. No final da tarde, levei minha mãe comigo. Cada passo que eu dava, sentia meu coração quase sair pela boca. O vento soprava forte, e folhas secas quebravam sob nossos pés. Quando chegamos ao carvalho partido, encontrei algo que não esperava, uma caixa de metal enferrujada. A tampa estava trancada com um cadeado antigo. No topo, uma inscrição, para ela, quando estivesse pronta. Minha mãe hesitou, mas eu insisti. Conseguimos abrir o cadeado. Dentro havia mais cartas, dezenas, e um diário. Mas não era dele. Era de outra pessoa. As páginas estavam amareladas, cheias de datas antigas, alguns anos antes do nascimento dele. Conforme eu lia, percebi algo perturbador. Aquela pessoa havia observado minha família por décadas, registrando cada detalhe, cada segredo, cada vergonha escondida. Havia nomes, datas, fotos antigas. E entre tudo isso, estava Daniel. Não como filho, mas como aprendiz, talvez cúmplice. As cartas que ele deixou, então, não eram apenas sobre mim. Eram uma continuação de algo maior. Um ciclo que começou muito antes do meu nascimento, que minha família jamais imaginou. Eu me senti traída, assustada, mas também estranhamente ligada a ele. Tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, nada fazia sentido.
Quando fechei a última carta, senti um peso enorme. Minha mãe perguntou o que eu faria agora. Eu não sabia responder. O silêncio tomou o quarto, mas por algum motivo, senti que ele ainda estava ali, observando. Naquela noite, quando voltei para casa, encontrei mais uma carta no travesseiro. A caligrafia era inconfundível, a tinta vermelha novamente. Mas a mensagem era curta, direta, quase um desafio. Você encontrou o começo. Mas o final, ainda não. Olhei para a porta do quarto, que rangeu levemente sozinha. A caixa de cartas antigas ainda estava sobre a mesa, e por um momento, jurei ouvir o sussurro dele, mais próximo do que nunca. Está pronta para continuar. E ali fiquei, paralisada, sabendo que aquilo não acabaria tão cedo. A carta no travesseiro queimava meus olhos antes mesmo de eu lê-la. As palavras estavam escritas com precisão quase cruel. Se você quer o final, precisa abrir o diário. Sozinha. Minha mãe tentou me impedir, disse que era perigoso. Eu a ouvi, mas não consegui recuar. Era como se cada carta, cada foto, cada passo do passado tivesse me preparado para aquele momento. Respirei fundo e abri o diário. As primeiras páginas eram confusas, cheias de datas antigas, rabiscos de criança e observações banais. Mas conforme avançava, percebi um padrão. Alguém, há muito tempo, havia observado minha família com atenção quase obsessiva. Cada detalhe de nossa vida, cada segredo, cada gesto de afeto ou vergonha, estava registrado. E então encontrei Daniel. Não o homem que eu conheci, mas o menino curioso, quase assustado, que parecia tentar agradar a figura maior que escrevia tudo. Cada ação dele, cada bilhete, cada gesto de suposto amor e arrependimento, estava documentado como parte de um experimento emocional. Eu lia e sentia meu estômago embrulhar. Ele nunca foi só Daniel, era alguém moldado, treinado, preparado para manipular e observar, como se fosse parte de um plano que vinha de longe. As cartas que continuavam a chegar, mesmo depois da morte dele, agora faziam sentido, mas de uma forma que me aterrorizava. Não eram apenas palavras. Eram pistas, coordenadas de um quebra-cabeça que envolvia minha vida inteira e a das pessoas ao meu redor. Cada gesto, cada carta, cada presença dele, mesmo ausente, estava conectada a essa rede antiga que nunca percebi existir. As próximas páginas revelaram algo ainda mais perturbador. Havia relatos de encontros secretos, de notas trocadas entre Daniel e alguém chamado apenas de o Guardião. Este guardião parecia ser a mente por trás de tudo, alguém que acompanhava não só Daniel, mas toda a minha família, como se nossa vida fosse um experimento de paciência e resistência. Eu não conseguia respirar direito. Cada linha parecia arrancar um pedaço de mim, como se a realidade em que vivia fosse uma mentira cuidadosamente construída. O diário falava de manipulações desde a infância, pequenas pressões para moldar comportamentos, para observar reações. Cada carta, cada bilhete que ele me enviou, não era fruto de arrependimento ou amor, era parte do plano. Mas então, nas últimas páginas, algo inesperado surgiu, uma mudança no tom. Daniel, em suas próprias palavras, expressava arrependimento genuíno. Não pelas cartas ou pelo controle, mas pela incapacidade de se libertar do ciclo que o guardião lhe impunha. Ele escreveu sobre tentar me proteger, de forma torta e falha, de forças que eu ainda não compreendia. Havia instruções, endereços, códigos e mapas para lugares que ele dizia estarem ligados a esse passado oculto. Um deles indicava uma pequena cabana nos arredores da cidade, supostamente abandonada, onde o guardião teria deixado documentos e gravações. Daniel escreveu que eu precisava ir lá para entender a verdade completa, para decidir se quebraria ou perpetuaria o ciclo. Minha mãe tentou me impedir novamente, mas eu não podia parar. Era como se meu corpo tivesse vontade própria. Peguei o diário, as cartas e parti para a cabana. O caminho era cheio de árvores altas e silêncio absoluto. Nenhum pássaro, nenhum animal. Só folhas secas estalando sob meus pés e a sensação de que alguém ou algo me observava. Chegando à cabana, notei que não parecia abandonada. Havia marcas recentes no chão, pegadas que não eram minhas. Tremi, mas entrei. Dentro, encontrei caixas e pastas com mais documentos, fotos antigas e fitas de vídeo. Liguei o gravador antigo, e uma voz começou a falar, profunda, calma, fria. Era ele, Daniel, mas não apenas ele. A voz tinha ecos de outra pessoa, instruindo, observando. Era o guardião. No vídeo, vi imagens de nossa casa, minha infância, minhas festas, meus momentos mais íntimos.
Cada reação minha havia sido registrada, cada lágrima, cada sorriso, cada briga. O vídeo terminava com Daniel olhando diretamente para a câmera, os olhos cheios de tristeza. Se você está vendo isso, significa que chegou o seu momento. Não posso mais proteger você do que resta. Mas você pode quebrar tudo. Escolha. O choque me derrubou no chão da cabana. Tentei me recompor, mas então ouvi passos atrás de mim. Girei rapidamente. Ninguém. Só o vento, pensei. Mas quando olhei para a mesa, havia um envelope novo, idêntico aos outros. Tremendo, abri. Você encontrou o começo e quase o fim. Mas o guardião ainda não terminou. Ele observa. Ele espera. Sua decisão vai definir o que virá. Saí da cabana quase correndo. O vento parecia me empurrar, as árvores sussurravam. Minha mãe me ligou, perguntando se eu estava bem. Não sabia o que responder. O mundo inteiro parecia se curvar sobre mim, me obrigando a escolher, seguir adiante e confrontar o guardião ou tentar ignorar tudo e viver no silêncio, com a sombra de Daniel me seguindo. Quando cheguei em casa, a caixa de cartas ainda estava sobre a mesa. Mas dessa vez, a mais recente tinha uma frase final que me congelou. Você não está pronta, mas eu estarei sempre aqui, esperando que esteja. E enquanto eu lia, senti que a porta do quarto rangia sozinha. Um sussurro baixo, quase humano, como se alguém respirasse do outro lado. Escolha rápido. Ou o ciclo continuará sem você. Fiquei ali, parada, olhando para a caixa, para o diário, para as cartas. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Mas antes que eu pudesse atender, ouvi um som vindo do sótão, a caixa de cartas se mexendo sozinha, deslizando para o chão, abrindo-se. E no chão, a última carta, a mais antiga, agora revelando algo que eu jamais imaginaria. Se você quer a verdade completa, venha amanhã. Ou nunca saberá quem realmente controla sua vida. E assim terminou a noite. Com todas as respostas prestes a aparecer, mas com o perigo, o mistério e a tensão mais vivos do que nunca. Eu estava preso em um jogo que não começou comigo, e talvez nunca acabasse. Na manhã seguinte, acordei com o coração acelerado, o diário ainda entre meus braços. As cartas estavam sobre a mesa, alinhadas como se esperassem minha decisão. Respirei fundo e decidi que não podia mais fugir. Precisava encarar tudo, entender o que Daniel havia deixado e confrontar o guardião que, por tanto tempo, manipulara a minha vida. Segui as instruções da última carta. O endereço indicado não estava longe, uma velha propriedade abandonada, cercada por cercas enferrujadas e árvores altas. O silêncio era absoluto, exceto pelo vento que arranhava os troncos. Cada passo que eu dava fazia meu estômago se contorcer. Não sabia o que encontrar. Alguém vivo? Fantasmas do passado? Ou apenas mais cartas, mais enigmas? Chegando à propriedade, notei que havia sinais recentes de ocupação, marcas no chão, restos de papel, e um cheiro estranho, metálico, que me lembrou imediatamente a tinta das cartas. O medo era quase físico, mas continuei. Dentro da casa, o ar estava pesado, úmido, e o silêncio parecia me observar. A porta rangeu quando empurrei, e tudo cheirava a madeira velha e a algo queimado. No centro do salão, sobre uma mesa de madeira quebrada, havia uma caixa preta, menor que a que eu conhecia. As cartas estavam lá, novamente, mas desta vez com uma diferença, cada uma tinha uma pequena etiqueta, indicando datas que ainda não haviam chegado. Como se o guardião soubesse do futuro. No topo, um envelope maior, lacrado com cera vermelha. Peguei com mãos trêmulas. A caligrafia era inconfundível, Daniel. Ou, melhor dizendo, a voz que ele havia carregado toda a vida. Abri lentamente. Dentro, uma única folha com uma frase curta. Não confie no que você vê. O guardião é real. Ele sempre esteve ao seu lado, mesmo quando eu parecia cuidar de você. Vá até a sala dos espelhos. É hora de ver a verdade. Segui a instrução. Atrás de uma cortina esfarrapada, havia uma porta que eu nunca havia notado antes. Empurrei, revelando um cômodo pequeno, totalmente coberto por espelhos. Meu reflexo se multiplicava infinitamente, e em cada superfície, eu via flashes de Daniel, menino, jovem, adulto, e, atrás dele, uma figura que eu não conseguia distinguir totalmente. Alta, imponente, com uma máscara sutil que escondia os olhos. O guardião. Senti o corpo gelar. Antes que eu pudesse recuar, uma voz ecoou pelo cômodo.
como se viesse de todos os espelhos ao mesmo tempo. Você chegou até aqui, finalmente. Mas precisa entender, nada do que viveu foi por acaso. A figura se aproximou de um espelho central. Quando seus olhos apareceram refletidos, meu sangue quase congelou. Não era Daniel. Era alguém maior, mais antigo, alguém que manipulava Daniel desde o início. Cada carta, cada bilhete, cada gesto de controle, tudo havia sido planejado por ele. Daniel era apenas uma marionete, e eu, sem perceber, fazia parte de um experimento de décadas. Mas então, algo inesperado aconteceu. A figura hesitou. Uma fração de segundo que durou uma eternidade. Daniel surgiu nos espelhos, apenas ele, sem máscara, olhando diretamente para mim. Seu olhar estava cheio de arrependimento, dor e súplica. Ele falou sem mover os lábios. Eu tentei protegê-la. Eu tentei salvar você do que eu mesmo não podia controlar. O guardião recuou, mas não desapareceu. O espaço parecia se expandir, como se os espelhos fossem janelas para diferentes tempos e vidas. Então Daniel apontou para um dos espelhos mais distantes, um cômodo antigo, minha infância, minha família, segredos guardados, cada humilhação, cada perda, cada lágrima, tudo registrado e preservado como se fosse uma experiência científica. Isso é o que ele quer que você veja, Daniel continuou. Mas você tem o poder de escolher o final. A voz dele ecoou dentro da minha mente, escolher entre quebrar o ciclo ou continuar nele. O guardião permaneceu parado, observando, silencioso. Meu corpo tremia. Não era apenas uma decisão emocional, era existencial. Eu podia expor tudo, destruir o legado que ele tanto se esforçou para manter, ou preservar o controle que ele exercia, perpetuando o ciclo que começou muito antes do meu nascimento. Decidi avançar. Toquei no espelho que mostrava minha própria infância. Um estalo ecoou pelo cômodo, e todos os reflexos se fragmentaram em 1000 pedaços. O guardião recuou, furioso. Daniel sorriu, uma expressão triste e libertadora ao mesmo tempo. Cada carta que eu recebi, cada passo que dei, culminava naquele momento, a possibilidade de apagar o controle antigo e finalmente ser livre. De repente, senti a presença do guardião desaparecer. Mas não completamente. Um frio percorreu meu corpo, e a última carta que eu havia segurado caiu ao chão sozinha. Peguei-a. A mensagem era curta, quase um sussurro. Isso não acabou. Eu estarei sempre observando. A escolha foi sua, mas a sombra permanece. Respirei fundo, exausta, mas viva. Daniel não estava mais preso aos planos do guardião. Ele não existia como ameaça, mas como memória e aviso. Eu estava livre para reconstruir minha vida, mas ciente de que algumas marcas nunca desaparecem. Voltei para casa com o diário e as cartas antigas. Minha mãe perguntou se eu havia entendido tudo. Assenti, mas não disse que parte do medo ainda permanecia, uma sombra invisível que talvez nunca fosse embora. A caixa de cartas estava fechada sobre a mesa, agora só como lembrança. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, ouvi novamente o barulho familiar, a porta do quarto rangendo suavemente. Tremi, mas não corri. Um envelope caiu do nada, pousando aos meus pés. Peguei, temendo, mas também curiosa. A caligrafia era diferente desta vez, mais firme, mais humana. Você venceu parte do que eu queria controlar. Mas nem tudo está nas suas mãos. Esteja pronta. E enquanto olhava para o envelope, senti que não era apenas uma carta. Era um desafio, uma continuação de algo maior, um lembrete de que algumas histórias nunca têm um fim completo, apenas pausas que permitem que os sobreviventes se preparem para o próximo ato. O silêncio caiu sobre a casa. Eu me sentei na cama, com as cartas e o diário ao redor, e pela primeira vez em anos, consegui respirar. Mas no fundo, sabia que aquela saga ainda não havia terminado. Uma última brisa entrou pela janela, fazendo o envelope tremular. E eu sussurrei para mim mesma. Está pronto para a parte que ainda não conhecemos? O vento respondeu com um render baixo, como uma promessa ou um aviso. A carta que caiu na minha frente naquela noite era diferente de todas as outras. Não havia caligrafia conhecida, nem perfume, nem tinta antiga. Era apenas um papel liso, com uma única frase escrita à mão, quase como se tivesse sido gravada na superfície. Hoje você vai me ver de verdade. Prepare-se. Senti o frio percorrer cada centímetro do meu corpo. Todas as cartas, todos os bilhetes, todas as humilhações, manipulações e mistérios culminavam naquele momento.
Eu não podia fugir. Não mais. Decidi que era hora de enfrentar o guardião, finalmente. Segui o endereço indicado na carta. Era uma casa antiga, isolada, cercada por árvores altas e sombras densas. Cada passo parecia ecoar pelo ar pesado. O vento soprava de forma irregular, carregando folhas secas e algo que eu jurei reconhecer como o perfume de Daniel. Meu coração batia tão rápido que doía, mas minha determinação era maior que o medo. Ao entrar na casa, percebi que o lugar não estava completamente abandonado. Havia velas acesas, espalhadas pelo chão, iluminando desenhos antigos no piso. Alguns pareciam mapas, outros símbolos que eu não compreendia. E no centro, sobre uma mesa, uma caixa preta, idêntica à que encontrei na cabana da floresta. Peguei a caixa com cuidado. Dentro, não havia cartas, mas um espelho pequeno, ornamentado com detalhes estranhos. Assim que olhei para ele, a sala se transformou. Meu reflexo desapareceu, e no lugar, vi Daniel. Não um menino, não um jovem, mas o homem que eu conheci, com os olhos cheios de arrependimento e uma expressão dolorosa. E atrás dele, finalmente, o guardião. Alto, imponente, com uma máscara sutil que escondia os olhos, mas não o poder que emanava. Senti minha respiração falhar. Ele começou a falar, a voz baixa, calma, quase hipnótica. Você chegou até aqui. Raramente alguém consegue tanto. Mas ainda não entende. Todo o sofrimento, todas as cartas, todo o controle, foi para prepará-la. Para testar se você seria digna de ver a verdade completa. Daniel deu um passo à frente, rompendo a barreira entre mim e o guardião. Seus olhos suplicavam, e eu finalmente entendi, ele não tinha feito isso por maldade, mas porque nunca conseguiu se libertar do próprio manipulador. Ele não é humano de verdade, Daniel disse. O guardião é algo mais antigo, mais velho do que você pode imaginar. Ele observa, controla, testa, mas existe uma forma de terminar isso. Uma chance de quebrar o ciclo. Você precisa escolher entre continuar ou destruir. O guardião riu, um som profundo que fez o chão vibrar. Escolher? Tudo está decidido. Você só verá o que eu permito. A sala girou. Eu senti a gravidade mudar, como se estivesse dentro de um pesadelo sem fim. Mas então lembrei do diário, das cartas, das instruções de Daniel. Tudo levava a um ponto, confrontar a verdade sem medo. Respirei fundo e falei alto, sentindo minha voz ecoar. Eu não tenho mais medo de você. Não mais. O guardião parou, silencioso, como se aquela simples frase tivesse quebrado algo dentro dele. Daniel sorriu, e então me mostrou o caminho, um corredor de espelhos que refletia não apenas meu corpo, mas toda a minha vida, desde a infância até os dias atuais. Cada carta, cada humilhação, cada momento de controle aparecia nos reflexos. Veja tudo, disse Daniel. Agora você entende. Mas apenas você pode decidir o final. O corredor parecia interminável. Cada passo que eu dava me aproximava de uma luz no final, mas também me mostrava cenas que me faziam tremer, momentos em que eu quase desisti, momentos em que quase aceitei ser controlada. A dor de todo o passado me atingiu de uma vez, e chorei, mas continuei. Quando alcancei a luz, havia uma última porta. Atrás dela, uma sala completamente branca. No centro, uma única carta sobre uma mesa. Peguei-a com mãos trêmulas. A caligrafia era de Daniel, mas havia algo diferente, firme, confiante, como se ele tivesse finalmente se libertado. Se você está lendo isto, significa que escolheu a coragem. Você quebrou o ciclo. O guardião perdeu parte do poder porque você não permitiu que ele controlasse seu medo. Mas lembre-se, ele ainda existe em algum lugar, sempre observando. Agora é sua vez de viver, não de sofrer. Enquanto lia, senti o quarto vibrar. O guardião apareceu, desta vez sem máscara. Seu rosto era humano, mas marcado por algo antigo, quase sobrenatural. Ele olhou para mim, não com raiva, mas com admiração fria. Você é mais forte do que imaginei, disse, e então desapareceu em um instante, como se nunca tivesse estado ali. Daniel apareceu novamente, sorrindo. Pela primeira vez, senti paz. Ele não podia mais me manipular, nem proteger, nem controlar. Tudo o que restava era sua memória, seu arrependimento e o aviso que ele sempre deixou: liberdade exige coragem. Saí da casa com o diário e as cartas antigas, sentindo o peso do passado ainda presente, mas com um alívio profundo. Minha mãe me encontrou do lado de fora e, ao me ver, não precisou perguntar nada.
Apenas me abraçou, silenciosa, enquanto lágrimas rolavam. De volta à minha casa, fechei a caixa de cartas e guardei o diário. Por semanas, não houve nada. Nenhuma carta, nenhum bilhete, nenhum sussurro. Eu finalmente pude respirar, reconstruir minha rotina, me reconectar com amigos e familiares. Mas mesmo assim, algumas noites, eu senti a brisa passar e ouvir o ranger distante de uma porta, como se o guardião ainda estivesse me testando, invisível. E ontem à noite, enquanto me preparava para dormir, encontrei um envelope sobre a mesa. Não havia nada escrito. Apenas uma sensação conhecida, que a história não havia acabado completamente. Abri o envelope. Dentro, uma única frase, sem assinatura. Você venceu o que era humano, mas nem tudo é humano. O jogo nunca termina totalmente. Esteja pronta. Sentei-me, segurando o envelope, sentindo a adrenalina correr pelo corpo. Pela primeira vez, entendi completamente, eu sobrevivi, mas o passado, o controle e a sombra do guardião ainda poderiam me tocar. Não mais como vítima, mas como alguém que conhecia o segredo, que agora tinha escolha de continuar ou escrever seu próprio destino. E enquanto a porta do meu quarto rangia levemente, eu percebi que essa era apenas a primeira noite de muitas em que eu precisaria estar vigilante, mas livre. O silêncio caiu. E por um instante, juro que ouvi Daniel sussurrando. Agora é você quem escreve o final. As semanas que se seguiram foram silenciosas. Não houve cartas, não houve sussurros, nenhum sinal do guardião ou de Daniel. Eu podia finalmente sentir o peso saindo dos meus ombros, mas, estranhamente, a liberdade trouxe um vazio tão profundo quanto o medo que eu sentia antes. Era como se o mundo tivesse ficado grande demais, e eu tivesse que aprender a preenchê-lo novamente. Voltei a caminhar pelas ruas da cidade, sentindo o sol nos ombros, ouvindo o vento nos cabelos. Tudo parecia normal. As pessoas sorriam, os carros passavam, o cotidiano seguia seu curso. Mas eu sabia que não estava completamente livre. Cada porta rangendo, cada sombra fora de lugar, me fazia olhar de relance, esperando o impossível. Minha mãe dizia para eu descansar, esquecer, viver. Eu tentava, mas as cartas ainda vinham à mente. Eu sentia cada palavra, cada perfume antigo, cada sussurro do diário. À noite, antes de dormir, olhava para a caixa de cartas que guardei no armário. Estavam todas lá, intactas, como se fossem provas de um passado que se recusava a desaparecer. Uma noite, acordei com um som familiar, a porta do quarto rangendo suavemente. Meu coração disparou, mas respirei fundo. Não havia ninguém. Fui até a porta, olhei para o corredor vazio. Nada. Mas no chão, um envelope branco estava caído. Tremi, mas peguei. Não havia caligrafia, nem tinta, nem perfume. Apenas uma folha dobrada, simples, com uma frase curta. Você pensou que era o fim. O ar ficou pesado. Senti o vento entrar pela janela, e com ele o mesmo perfume que eu associava a Daniel. Mas desta vez, não era apenas lembrança. Era presença, quase tangível, quase humana. Eu não podia mais correr. Minha vida havia mudado para sempre, e a sensação de ser observada, de estar testada, não me abandonaria. Decidi não mostrar a carta a ninguém. Ninguém acreditaria. Minha mãe já havia presenciado o suficiente para saber que havia algo estranho, mas qualquer tentativa de explicação seria inútil. Então guardei a carta em uma gaveta, junto com o diário e as outras cartas. Mas não consegui dormir. Sentei-me na cama, olhando para a caixa, e percebi que, de alguma forma, tudo o que Daniel e o guardião fizeram me preparou para isso, a vigilância constante, a percepção aguçada, a coragem para encarar o que era impossível. Comecei a notar pequenos sinais todos os dias. Uma sombra passando pelo canto do olho, um passo que não parecia meu, uma sensação de frio em locais quentes. Às vezes, parecia que a casa respirava comigo, ajustando-se à minha presença, à minha vigilância. Eu não tinha medo, não mais, mas sabia que não podia relaxar completamente. Voltei ao sótão, olhando para a caixa de cartas e para o diário. As páginas abertas pareciam me desafiar, convidando-me a continuar, a investigar, a entender mais. Daniel havia deixado pistas, e o guardião, mesmo derrotado, ainda deixava rastros sutis, como se quisesse me lembrar de que nada termina totalmente. Comecei a escrever minhas próprias cartas. Não para Daniel, não para o guardião, mas para mim mesma. Para organizar meus pensamentos, para confrontar o medo e a dor, para não esquecer que fui capaz de sobreviver.
Escrevia todos os dias, tentando traduzir cada sensação, cada lembrança, cada suspiro que ainda sentia como presença dele. E então, certo dia, percebi algo que me gelou. Uma das cartas antigas, lacradas, começou a tremer sozinha na mesa. Tremia suavemente, como se algo quisesse sair dela. Abri com cuidado e, dentro, havia uma frase que nunca tinha lido antes. Você quebrou meu ciclo, mas criou outro. O sangue gelou. Não era Daniel. Não era humano. Era o guardião, deixando claro que sua influência, de alguma forma, ainda persistia, que os ciclos de observação e manipulação não dependiam apenas dele, mas de qualquer sombra que quisesse continuar o jogo. Passei horas tentando entender o significado. Era um aviso? Um desafio? Ou apenas uma lembrança de que o passado nunca nos deixa completamente? Percebi que a vida que eu tinha reconstruído ainda estava dentro de um tabuleiro invisível, com peças que eu nem imaginava. Na semana seguinte, recebi outro sinal. Um toque no telefone, mas sem ligação, apenas uma notificação de mensagem. Quando abri, havia apenas uma foto, a caixa de cartas em minha sala, vista de cima, como se alguém estivesse olhando. Nenhuma assinatura. Nenhuma indicação de quem enviou. Apenas presença. Comecei a notar padrões. Certos objetos mudavam de lugar, cartas apareciam em locais onde eu não as deixará, livros que estavam fechados amanheciam abertos, e o diário parecia sempre direcionar meu olhar para passagens específicas. Era como se o guardião ainda estivesse ativo, invisível, observando, avaliando minha capacidade de continuar vivendo sem medo. Minha rotina mudou. Passei a ser vigilante, mas também estratégica. Aprendi a reconhecer sinais, a antecipar movimentos, a escrever minhas próprias regras. A liberdade veio com preço, cada passo em falso poderia reabrir o ciclo, mas também me ensinou a controlar a minha própria história. E então, ontem à noite, algo aconteceu que me fez perceber que o jogo ainda estava ativo. Um envelope caiu do teto do meu quarto. Tremi, mas peguei. A caligrafia era diferente, mais firme, autoritária. A frase dizia apenas: você está pronta para o próximo nível. O que isso significava? Eu não sabia. Mas, pela primeira vez, não senti medo. Senti desafio. Senti que, mesmo diante do impossível, eu tinha sobrevivido, aprendido e estava preparada. Sentei-me na cama, cercada pelas cartas, pelo diário e pelas minhas próprias anotações. A noite estava silenciosa, mas havia algo no ar, uma presença invisível que parecia esperar. Fechei os olhos por um instante e respirei fundo. E então, ouvi a porta do quarto render levemente. Não era o vento. Era o aviso de que o ciclo nunca termina completamente, apenas muda de forma. Segurei o envelope novo, pronta para qualquer coisa. E sussurrei para mim mesma: estou pronta. Mas e você? O silêncio respondeu com uma brisa fria, quase humana, como se a história estivesse apenas começando de novo. A noite estava estranhamente silenciosa, quase sufocante. O envelope que caiu na minha frente permanecia entre meus dedos, pesado como se carregasse não só papel, mas uma presença. Respirei fundo e o abri. Dentro havia apenas uma frase, escrita com tinta preta quase seca. Eles sabem que você despertou. Prepare-se para o que virá. Meu corpo tremeu. Quem eram eles? O guardião? Alguém além dele? E como sabiam de mim? Todas as cartas, todos os bilhetes, todas as noites de vigília pareciam ter sido apenas um prelúdio para algo ainda maior. A sensação de ser observada voltou com força total. Cada sombra na parede parecia se mover sozinha. Cada rangido da casa era amplificado. Fechei o envelope e me sentei, tentando organizar meus pensamentos. Decidi que não podia mais ignorar os sinais. Precisava agir, mesmo sem saber exatamente contra quem ou o que. Durante os dias seguintes, comecei a notar mudanças sutis ao meu redor. Objetos mudavam de lugar, como se alguém tivesse manipulado a casa enquanto eu não estava olhando. Portas que eu tinha certeza de ter trancado estavam entreabertas. O diário de Daniel começou a se mover sozinho, abrindo páginas que eu não lembrava de ter lido. Cada vez que isso acontecia, sentia que ele me conduzia, mostrando pistas para algo que eu ainda não compreendia. Certa noite, encontrei uma nova carta dentro de uma gaveta que eu sabia ter fechado. A caligrafia era diferente de todas as anteriores, mais firme, ameaçadora, mas com uma estranha familiaridade. Dizia: você pensou que poderia me superar.
Mas isso é apenas o começo do seu teste. Meu coração disparou. A sensação de estar sendo observada se intensificou, como se o ar ao meu redor tivesse vida própria. Decidi que precisava buscar respostas fora de casa. Precisava entender quem eram eles e qual era o verdadeiro alcance do guardião. Comecei a investigar discretamente. Pesquisei arquivos antigos da cidade, jornais, registros de propriedades abandonadas. Descobri que várias famílias haviam desaparecido misteriosamente ao longo das décadas. Algumas casas, assim como a cabana e a antiga propriedade do guardião, tinham relatos de fenômenos estranhos, sons inexplicáveis e cartas que surgiam do nada. Era como se existisse uma rede secreta, um ciclo que se repetia há muito tempo, usando marionetes e observadores para manter um controle invisível sobre certas pessoas. No meio dessa pesquisa, recebi outra carta. Desta vez, ela não estava em casa, mas entregue diretamente no meu carro. Dentro, uma única instrução. Encontre o espelho quebrado no cemitério. Lá você terá respostas. O cemitério era antigo, quase esquecido, com lápides cobertas de musgo e árvores que lançavam sombras longas. A lua iluminava parcialmente os caminhos, e cada passo que eu dava parecia ecoar em outro tempo. Cheguei ao local indicado e encontrei um espelho antigo, com um vidro parcialmente quebrado, apoiado em uma lápide sem nome. Quando olhei para ele, não vi meu reflexo. Vi Daniel, parado ao lado de alguém que eu ainda não conseguia distinguir completamente. A presença era enorme, poderosa e ao mesmo tempo silenciosa. O guardião estava lá, mas havia outros, sombras que observavam, aguardavam, como se fossem parte de uma hierarquia de controle que eu ainda não conhecia. Uma nova carta caiu do céu, ou parecia ter caído. Li em voz alta. Escolha sabiamente. A próxima etapa determinará se você será livre ou apenas parte do ciclo novamente. O medo voltou, mas desta vez misturado com uma determinação que eu nunca havia sentido. Cada carta, cada bilhete, cada pista me havia preparado para este momento. Eu sabia que não poderia recuar. Precisava enfrentar essas entidades, mesmo sem saber ao certo quem eram ou quais seriam os riscos. Enquanto investigava o espelho, percebi que ele funcionava como portal. Um reflexo se abriu, mostrando cenas de minha vida misturadas com momentos de outras pessoas que haviam sido observadas pelo guardião e suas sombras. Era como se o ciclo não fosse apenas comigo, mas com muitas gerações, muitas vidas. Cada carta, cada bilhete, cada gesto de vigilância, tudo estava conectado. De repente, senti uma mão fria tocar meu ombro. Girei rapidamente. Não havia ninguém. Mas a sensação permaneceu, intensa, quase palpável. O espelho refletia movimentos que não existiam no mundo real, e as sombras dentro dele se agitavam, como se reagissem à minha presença. Foi então que percebi algo ainda mais perturbador. O diário de Daniel, que eu carregava na mochila, começou a escrever sozinho. Palavras surgiam em páginas em branco, como se ele estivesse me enviando instruções diretamente do além. Ele dizia que o guardião podia ser enfrentado, mas apenas com coragem absoluta e compreensão completa de todo o ciclo. Que eu precisava descobrir as origens dele e de suas sombras para poder quebrar o ciclo de uma vez por todas. O cemitério parecia fechar-se ao meu redor. O vento carregava sussurros, lembranças de cartas passadas, memórias de Daniel e advertências das sombras. Sabia que não havia mais volta. Se eu falhasse, não seria apenas eu. Outras pessoas observadas pelo guardião poderiam continuar presas, indefesas. Decidi que seguiria até o centro do ciclo, até o local de origem. A última carta que caiu do espelho dizia: o guardião conhece seu medo, mas não sua força. Vá ao antigo casarão fora da cidade. Lá, tudo será revelado. Fechei os olhos, respirei fundo e tomei a decisão: enfrentaria o guardião, suas sombras e tudo que ele representava. Não por vingança, mas para libertar não só a mim, mas todos que foram observados e manipulados por ele ao longo dos anos. Enquanto caminhava de volta para o carro, senti novamente a brisa conhecida, o perfume de Daniel e uma presença invisível, observando. Mas, desta vez, não havia medo, apenas determinação. Eu sabia que a próxima etapa seria a mais perigosa, mas também a mais importante da minha vida. E assim começou a viagem para o antigo casarão. A estrada estava deserta, a lua cheia iluminava o caminho, e o silêncio parecia carregar segredos de séculos. No banco do passageiro, jurei que podia sentir Daniel, guiando-me, me encorajando, enquanto as cartas e o diário me davam pistas que eu ainda não compreendia completamente. Quando cheguei ao casarão, a porta estava entreaberta.
O Ranger do Ferro Velho parecia ecoar em meu peito, anunciando que eu estava entrando não apenas em um lugar físico, mas no coração do ciclo. Cada passo ecoava na casa vazia, refletindo nos espelhos antigos que cobriam as paredes. Cada reflexo parecia vivo, pronto para testar minha coragem. E então, no centro do salão principal, uma figura emergiu das sombras, o Guardião. Mas desta vez, não estava sozinho. Suas sombras se moveram, formando uma muralha invisível, pronta para impedir qualquer avanço. Eu segurei o diário e as cartas com firmeza e sussurrei para mim mesma. Chegou a hora de acabar com tudo. O silêncio caiu, pesado, quase sufocante. A brisa entrou pelas janelas quebradas, carregando um cheiro familiar, metálico e amadeirado. E pela primeira vez, senti que não estava apenas enfrentando uma entidade, estava enfrentando todo o passado, todas as manipulações, todas as cartas e todas as sombras que haviam tentado controlar minha vida. O Guardião ergueu a mão lentamente, como se estivesse pronto para começar o jogo final. E eu, com o diário e as cartas em mãos, respirei fundo e me preparei para o confronto definitivo. O salão do antigo casarão parecia respirar comigo. Cada passo que eu dava ecoava nos espelhos, multiplicando minha imagem e misturando-a com reflexos de Daniel, de cartas antigas, de sombras que eu nunca conseguirá compreender totalmente. O Guardião estava à minha frente, imóvel, uma presença enorme, imponente, quase sobrenatural. Suas sombras formavam paredes ao redor, prontas para me aprisionar. Segurei o diário e as cartas com firmeza, sentindo cada memória, cada bilhete, cada aviso pulsar em minhas mãos como se fossem armas invisíveis. Respirei fundo, sentindo a adrenalina subir, e falei, com a voz que mais parecia meu próprio coração. Acabou. Eu não sou mais sua marionete. O Guardião ergueu lentamente a mão, e uma onda de energia atravessou o salão, fazendo os espelhos tremerem. Cada reflexo parecia se distorcer, mostrando momentos do passado, minha infância, as humilhações, as cartas, as sombras de Daniel sendo manipuladas, minhas noites de medo. Era um ataque psicológico, uma última tentativa de me quebrar. Mas eu não recuei. Abri o diário, e as palavras começaram a brilhar com uma intensidade que eu nunca havia notado. Daniel havia deixado instruções codificadas, instruções que só poderiam ser entendidas por alguém que tivesse enfrentado cada carta, cada bilhete, cada lembrança dele e do Guardião. As palavras me mostraram o caminho. Para quebrar o ciclo, eu precisava confrontar a fonte do poder, não apenas o Guardião, mas as sombras que ele cultivava. Respirei fundo e comecei a ler em voz alta. Cada frase parecia atravessar o tempo, cada palavra ecoava nos espelhos, despertando imagens e sons que pareciam sair de outras dimensões. As sombras começaram a se contorcer, a se fragmentar, e senti que a presença do Guardião vacilava pela primeira vez. Você não entende, ele rugiu, sua voz reverberando pelo casarão. O ciclo nunca termina. Ele existe há séculos, e você é apenas mais uma peça. Não mais, respondi, sem hesitar. Hoje, eu decido o final. A sala tremeu. Os espelhos estalaram e começaram a quebrar, caindo em pedaços que refletiam flashes de passado, presente e futuro. Cada fragmento de vidro carregava imagens de cartas antigas, minhas lembranças e a presença de Daniel, como se ele estivesse me auxiliando invisivelmente. As sombras do Guardião começaram a se dissipar, gritando em silêncio, resistindo à luz que se espalhava pelo salão. Então, algo inesperado aconteceu. Uma última carta, flutuando no ar, caiu diretamente em minhas mãos. Era diferente. Não havia caligrafia, nem perfume, nem tinta. Apenas um símbolo que nunca havia visto, e uma frase curta. Somente a verdade pode destruir o ciclo. Compreendi imediatamente. As mentiras, os enganos, a manipulação, tudo que o Guardião havia construído, só poderia ser destruído pela exposição completa da verdade. Peguei cada carta, cada página do diário, cada lembrança que ele havia tentado controlar e as coloquei no chão, formando um círculo ao meu redor. Comecei a falar, contando tudo, meu medo, a manipulação, a história de Daniel, as cartas, o Guardião e suas sombras. Cada palavra reverberava, carregando energia, como se o mundo inteiro estivesse ouvindo. As sombras do Guardião gritaram, contorcendo-se, tentando apagar minhas palavras, mas não conseguiram. Cada carta, cada bilhete, cada lembrança que eu compartilhei se transformou em luz, iluminando o casarão e destruindo os reflexos falsos dos espelhos. O Guardião gritou novamente, e pela primeira vez vi seu rosto sem máscara, não humano, mas algo antigo, deformado pelo tempo e pelo controle. Seu poder diminuía a cada palavra que eu pronunciava.
Então Daniel apareceu, real, etéreo, mais firme. Ele segurou minha mão, e juntos completamos a última frase, a última carta que faltava. O ciclo termina agora. Um silêncio absoluto caiu sobre o casarão. A luz se espalhou, os espelhos quebraram completamente, as sombras desapareceram, e o guardião se desfez em uma fumaça negra que se dissipou lentamente pelo ar. Pela primeira vez, senti que não havia ninguém me observando, que não havia mais cartas, bilhetes ou sussurros. A liberdade era real. Daniel sorriu. Pela primeira vez, vi paz em seus olhos. Ele não podia ficar, mas sua presença era reconfortante. Você conseguiu. Eu finalmente posso descansar, disse, e desapareceu, deixando apenas uma sensação de calor e alívio. Saí do casarão com o coração pesado, mas livre. Cada carta, cada bilhete, cada memória, agora era minha. Eu podia escolher o que fazer com elas, mas não seria mais vítima. Eu tinha o poder de decidir meu próprio destino. Chegando em casa, guardei o diário e as cartas em uma caixa, desta vez trancada. Mas uma sensação permaneceu. O ciclo, embora quebrado, sempre deixaria uma sombra, uma lembrança, um alerta de que nem tudo no mundo pode ser controlado, e que alguns segredos são eternos. Naquela noite, deitei-me na cama e olhei para a janela. O vento entrou suave, carregando memórias de Daniel e sussurros antigos do guardião, agora silenciosos. Respirei fundo, sentindo a liberdade e o peso da responsabilidade. E então, um último envelope deslizou pelo chão do quarto. Tremi, mas não abri imediatamente. Segurei-o, percebendo que mesmo derrotado, o guardião havia deixado uma última lição, estar preparada para o que pode vir, porque a vida, o medo e a liberdade são ciclos que nunca terminam completamente. Abri o envelope com cuidado. Dentro, uma única frase. Você venceu o guardião, mas agora é você quem escreve o próximo capítulo. Sorri, com os olhos marejados. Pela primeira vez em anos, senti que poderia controlar minha vida, minhas lembranças e meu destino. O ciclo acabou, mas a história continuava, nas minhas mãos. O silêncio caiu sobre a casa. Pela primeira vez, era um silêncio absoluto. Mas, no fundo, eu sabia que a vigilância do passado, as cartas e as sombras poderiam, algum dia, retornar. E eu estaria pronta. Anos se passaram desde que eu enfrentei o guardião e quebrei o ciclo. A casa que antes parecia cheia de sombras e cartas espalhadas agora estava silenciosa, organizada, quase comum. Mas a experiência me transformou profundamente. Cada detalhe da minha rotina, cada decisão que tomava, era influenciado pelo que vivi. O medo não existia mais, mas a vigilância e a cautela permaneceram, como cicatrizes invisíveis, lembrando-me da fragilidade da liberdade. Continuei vivendo minha vida, reconstruindo relacionamentos, retomando amizades e estudando para reconstruir a mim mesma. Meu trabalho, meus estudos, minhas caminhadas pela cidade, tudo era feito com consciência de que o mundo, por mais comum que parecesse, ainda guardava segredos que eu não compreendia completamente. Cada pessoa que cruzava meu caminho poderia carregar histórias invisíveis, ou talvez ser parte de algo maior, como Daniel e eu descobrimos. Apesar da rotina aparentemente normal, nunca deixei a caixa de cartas trancada fora do alcance. Eram lembranças, mas também lembretes. Lembretes de que sobreviver não significa esquecer. Lembretes de que a coragem vem da memória e da atenção. De vez em quando, eu abria o diário de Daniel, revisitando suas instruções, suas advertências, seus segredos codificados. Cada palavra ainda carregava a energia dele, como se falasse diretamente comigo, mesmo décadas depois. Minha mãe, que me apoiou silenciosamente durante tudo, parecia aliviada. Mas eu percebia nos olhos dela que algo ainda pairava no ar, uma sensação de que nem tudo estava terminado. Ela nunca perguntava, e eu nunca contava detalhes demais. Algumas coisas eram apenas minhas, e precisava mantê-las assim. Certa tarde, enquanto caminhava pelo parque, senti novamente aquela presença familiar. Não era medo, mas uma espécie de reconhecimento. O perfume, o frio leve que corria pela espinha, a sensação de que alguém ou algo estava me observando. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Só senti o vento, suave, carregando memórias e sussurros distantes. Ao voltar para casa, encontrei algo inesperado, uma nova carta sobre a mesa da cozinha. Não havia envelope. A letra era firme, precisa, mas diferente de todas as anteriores. Não era do guardião, nem de Daniel. Apenas dizia: você está pronta para entender o que realmente começou.
Meu coração acelerou, mas não de medo. Era uma sensação estranha, como se estivesse sendo chamada para compreender algo maior do que tudo que vivia até então. O guardião havia desaparecido, mas sua influência, ou a sombra dele, parecia persistir de uma forma que eu ainda não conseguia decifrar. E Daniel, embora em paz, continuava me guiando, mesmo que apenas espiritualmente. Passei dias analisando cada carta, cada instrução, cada página do diário. Descobri padrões que antes não tinha notado, pequenos sinais deixados por Daniel para que, mesmo sem perceber, eu pudesse antecipar movimentos do guardião ou de suas sombras. Ele havia previsto que um dia eu precisaria agir por conta própria, que a história nunca terminaria de verdade. Foi então que percebi algo mais perturbador e fascinante: o guardião não era apenas uma entidade isolada. Ele era parte de um ciclo, um sistema de controle que se espalhava através de gerações, observando, manipulando, testando coragem e limites. Cada carta, cada bilhete, cada sombra que eu enfrentei era um fragmento desse ciclo. E agora, anos depois, eu estava em posição de entender sua complexidade, possivelmente, de destruí-lo completamente, ou de escolher continuar vigilante, mantendo o equilíbrio que Daniel e eu começamos a criar. Decidi, então, que minha vida não seria mais apenas sobre sobrevivência, mas sobre vigilância ativa. Não como vítima, mas como guardiã das cartas e dos segredos, uma pessoa capaz de enfrentar o guardião se ele ou outros semelhantes surgissem novamente. Eu estava pronta para assumir o papel de protetora, usando a coragem, a memória e o conhecimento acumulado ao longo de anos de experiências intensas. Durante essas semanas, comecei a escrever minhas próprias cartas, não para Daniel, nem para o guardião, nem para ninguém, mas para mim mesma, para futuras gerações, para quem pudesse precisar delas. Cada carta detalhava as experiências, os sinais, os perigos e as lições aprendidas. Era como criar um legado, uma ferramenta de sobrevivência e entendimento, para que ninguém mais caísse completamente nas mãos de algo invisível e cruel. E então, em uma noite silenciosa, enquanto revisava o diário de Daniel, senti novamente aquele toque leve, quase imperceptível, no meu ombro. Virei-me lentamente. Ninguém. Mas havia um envelope sobre a mesa que eu tinha certeza de ter fechado. Abri com cuidado. Dentro, apenas uma frase. Você sobreviveu, mas a história continua. Esteja pronta. Sorri. Pela primeira vez, senti que não havia medo, apenas aceitação e determinação. A vida, o guardião, as cartas, Daniel, tudo fazia parte de um ciclo que eu agora podia compreender, controlar parcialmente, e enfrentar sem hesitar. Eu não era mais vítima. Eu era guardiã, observadora, alguém capaz de enfrentar o impossível. A noite avançava, e o vento soprava pela janela aberta. O silêncio reinava, mas havia algo no ar, uma promessa velada de que histórias, mesmo encerradas, nunca terminam totalmente. Apenas esperam por alguém corajoso o suficiente para continuar. Fechei o diário, guardei as cartas e me sentei junto à janela. A cidade estava calma, mas meu olhar penetrava as sombras, consciente de que nem tudo era visível. E enquanto o luar iluminava o quarto, senti uma última presença suave, uma lembrança de Daniel, como se ele me observasse com aprovação e carinho. E eu sussurrei para mim mesma. Estou pronta. Não apenas para sobreviver, mas para escrever o que vem depois. O vento respondeu com um rende leve, familiar e quase humano. O ciclo terminou, mas a história nunca realmente acaba.